Olá pessoal, então vamos lá, parte 3. Passando um pouquinho da minha experiência de 10 anos de SAMU para vocês. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, deixe seu comentário, conte sua experiência do SAMU com a gente, tá? Para a gente ir trocando essa ideia, trocando essas informações. E vamos lá. Tem uma pergunta que é recorrente, né? Vocês ficam frios no atendimento, vocês ficam grossos, ignorantes? Eu não costumo diferenciar atendimento em hipótese alguma. Tipo, não é que a gente fique frio, mas a gente acaba sendo mais profissional. A gente vê sangue, alguém aberto, cabeça, a gente analisa como profissional e atende como profissional. Não é que a gente fique insensível com o sentimento e a fragilidade do outro, só que a gente já se posiciona diferente. Tem gente que esfria o coração, esfria, infelizmente, né? Mas não se deveria. A gente tem que agir como profissional e principalmente sempre se colocar na situação do outro. Assim também como acontece. Diferenciar atendimento. Não, eu não diferencio atendimento. O atendimento que eu dou a morador de rua, eu dou a um advogado, a um juiz, a um pastor, a um bêbado na rua. Então, meu atendimento eu procuro ser o mais unificado possível, porque eu já passei por uma experiência. O que é que aconteceu? Um cidadão alcoolizado na moto, de noite, final de semana, o que é que aconteceu? Atropelou umas 3 ou 4 pessoas que estavam saindo da igreja ou indo para a igreja, não lembro certo. E aí, o que é que aconteceu? Esse cara acabou colidindo com essas pessoas que estavam no passeio, né? Lesionou um pouco as pessoas que estavam ali presentes, mas ele acabou caindo, teve um TCE, né? Teve sangramento em face. E aí eu, com o colega, assim que a gente chegou, eu fui procurar avaliar as vítimas, porque era uma unidade só. Eu preciso priorizar quem está mais grave para justamente solicitar uma quantidade maior de ambulância e prestar atendimento devido a quem está mais urgente. Aí quando eu cheguei, acho que era até da igreja, ou era pastor, se eu não me engano, até falou, não atenda ele não, que foi ele que causou, está embriagado, isso e aquilo. Eu digo, peraí. Foi aí que eu expliquei a ele, olha. Eu já avaliei as demais vítimas, ele está mais grave, independente dele ter sido o causador ou não, eu preciso priorizar o meu atendimento para ele. Ele, nesse momento, é quem está precisando de um atendimento maior. Aí sim, depois vocês vão procurar ver os meios de vocês, ver quem está certo ou errado. Agora eu aqui pretendo atender vítima que está mais grave. E daí, como o pessoal está mais tranquilo ali, vai ficar ou para outra unidade, ou assim que eu estabilizar um pouco melhor ele, eu aí passo o atendimento para lá. Sei que ele não gostou muito não, mas ainda assim parou de me encher o saco e vi com a imposição que eu acho que era advogado, pastor e não sei mais as quantas lá. Aí veio cheio de coisinha, eu digo, não, peraí. A Fábio, as ocorrências de madrugada é pior do que durante o dia? Velho, não é que seja pior ou mais grave, porque, depende de cada um, né? Vamos dizer, se você acaba de moto ou atropelado, pode ser de dia, de noite. Só que o problema da noite são alguns riscos inerentes ao período. O que é que acontece se você chega, né, em determinado local de noite, você não tem muita visibilidade. Então, moto mesmo em atendimento à noite em determinados locais, como é que vai com a moto de sirene, com batedor, quando você vai ser recepcionado com o quê? A bala. Então, para determinados atendimentos, não é coerente direcionar a unidade moto. E aí, quando é ambulância que você está lá também, o veículo às vezes está parado em algum lugar, só que você precisa adentrar em alguns locais, que ocorrência de SAMU, meu irmão, nunca é no térreo, no plano, ou é lá em cima, meu irmão, que tem que descer com alguém pesado, ou então é lá embaixo, você desce a escorredeira, pirambeira, miserável, para depois acessar o paciente e para trazer. Aí você não encontra ninguém para te dar o apoio. Não, mentira, a população ajuda muito. Mas é sempre lá em cima ou lá embaixo. Nunca espere a ocorrência no térreo, no plano, na porta. Não, meu irmão. Deixe de ilusão. Então, assim, as ocorrências acabam sendo... não é que de noite é mais perigoso, mas de noite você tem a sua susceptibilidade. Olha, menino! De noite acontece mais de ter pessoas alcoolizadas,
usuários de drogas, as pessoas estarem mais agressivas ou estão mais tenso porque imaginando de ser polícia disfarçado ou alguma situação do tipo. Meu irmão. Então, à noite, visibilidade de algum acidente e aconteceu novo. Então, à noite, a própria noite em si já favorece alguns outros riscos e algumas outras complicações. Mas não que a ocorrência de da noite é mais problemática do que de dia. A ocorrência problemática é o tempo todo. Ocorrências religiosas, já aconteceu? Já, meu irmão. Já aconteceu de você estar chegando na ocorrência e você ver que tem alguma coisa ali, meu irmão. Um negócio espiritual, um negócio diferente. Então, assim, o que é que já aconteceu comigo? Não no pré-hospitalar, não no SAMU, mas em si intra-hospitalar, em hospital. Tem um dia mesmo que eu estava no hospital e aí tinha o paciente estava lá e daqui a pouco o paciente começou a delirar, vírgula entre aspas, né? Falar algumas coisas. E aí chega um pessoal da família que seja de uma parte de uma religião, outra ser uma parte de outra. E daqui a pouco o paciente aí querer, sabe, agredir alguém, querer me pegar. E eu já fui parar, meu irmão, debaixo de maca. Passei o lençol e hospital particular. Mas como é que vai conter o paciente? Passei o lençol, fui para debaixo da maca, pegar assim, ó, segurei de um lado, do outro, fiquei com o pé assim, ó, puxando na maca para travar entre o tórax do paciente para segurar o paciente. Foi o jeito, porque a colega que estava e outro colega também, a gente não estava conseguindo dar conta. Aí eu atravessei o lençol, fiquei contendo o paciente. Eu vou lhe pegar, vou te levar comigo pro inferno. E aí, sei lá o que. Eu digo, ih, rapaz, o negócio tá diferente aí, viu? Mas é o que eu digo. A gente, como profissional de saúde, não se pode se envolver ou se meter na parte religiosa de cada um. O que é que eu fiz? Ajudei a conter, aí veio o médico, fez medicação, foi sedando, foi se acalmando e eu lá todo desgramado debaixo da maca contendo o paciente. Então assim, são experiências, são acontecimentos que a gente vê que sim, acontece talvez influências religiosas das pessoas como o dia tá possuído, tá o quê? Tá manifestado. Então assim, são coisas que, velho, é coisa que eu não vou discutir aqui, religião. Aí aproveitando para falar essa questão de religiosa, vem a questão também psicológica. A parte psicológica da gente fica muito abalada também. Não pense que é fácil prestar atendimento, ir para casa, esqueceu, largou o plantão, largou tudo. Não, tem algumas cenas, tem algumas palavras, tem algumas situações que leva, vai ficar traumatizado, vai ficar marcado em nossa mente para o resto da vida. Últimas palavras de paciente tá ali, você vê que não está em uma condição legal, que o risco dele, vir a falecer ali naquele momento é grande, ou então até paciente que de repente trocou as últimas palavras com você e de repente, veio a falecer. Então assim, é bem complicado. Então eu já passei por algumas experiências no hospital, já passei por algumas experiências no SAMU. Então, são coisas que a gente leva realmente, para o resto da vida. As últimas palavras do paciente, as últimas, pedidos, não me deixa eu morrer porque eu tenho pai, mãe, filha. E quer ver umas ocorrências que me traumatiza bastante? Gestante, quando perde filho, criança. Quando é idoso ou está doente, a gente já espera, de uma certa forma, que a pessoa realmente possa não resistir. Mas quando é novo, a vida pela frente, ou mesmo deu um vacilo, usou droga, estava doidão, se jogou do viaduto, nozão, de repente a gente descobriu, algumas horas depois, chegou a levar para o hospital com vida, mas com impacto, com a lesão grave que teve, com certeza teve alguma lesão de órgãos internos, e aí quando a gente deixou no hospital, com umas 2, 3 horas depois, veio descobrir que não resistiu. Então assim, é triste ver jovens morrendo em acidente de moto mesmo, de grandes traumas, em postes, em colisão de fundo de carro, ou seja lá qual for. Então, jovem, criança, gestante, são ocorrências que sensibilizam bastante a gente. E aí, nosso psicológico não fica bem, mas é que eu digo, a gente precisa ser profissional, a gente está ali naquele meio para prestar o melhor de si. Às vezes a gente vai para a ocorrência, sem saber, chega lá, é um familiar seu. Pô, isso realmente, tanto que às vezes a gente não fica em condições de atender.
Às vezes a gente entra em choque e perde o sentido, a gente realmente nos desestrutura. Então temos sentimento, temos coração, temos sensibilidade sim. Só que quando é alguém desconhecido a gente consegue manter mais esse profissionalismo. Mas quando é algum familiar, nem sempre a gente consegue manter o equilíbrio. Então a vida de SAMUzeiro realmente não é tão simples, não é tão bonitinha quanto parece. Porque você tem a visão de que, não, chegou do SAMU, ó, chega com a farda bonitinho do SAMU. Rola muita... Pessoal, você está chegando na ocorrência, o pessoal chega, qual é o número do SAMU? Eu digo, é 192, senhora, porque sou curto e grosso. Cara casado é assim, ainda mais quando vai falar em vídeo, é isso mesmo. Então assim, acontece muito assédio, acontece muito farda, infelizmente, farda você deixa a pessoa, não vou dizer infelizmente, mas farda deixa a pessoa mais simpático, vamos assim dizer. E aí você chegando, né, com a farda e tal, sempre é uma gracinha, o pessoal, né, olhando, brincando, as piadinhas, e assim, ocorre um assédio, né? O ruim é só quando isso já é desrespeitoso, porque tem determinados assédios que lhe deixa com um constrangimento tão grande na cena ou lhe coloca em uma situação também complicada. Como eu já tive a pessoa tipo casada e olhando demais, procurando gracinha, dando sorrisinho, que o marido perguntava, fecha os dentes, isso e aquilo, sabe? A mulher e tal. Então isso acontece. E assim, tem vários colegas com vários relatos diferentes, são várias situações. Então a gente chega, às vezes, realmente, ocorre um assédiozinho ali, um negocinho, mas o que é que a gente tem que manter? O foco, o profissionalismo, até para não se meter em problema, viu? Mas assim como ocorre assédio, ocorre agressão também. Agressão a gente porque, vocês chegaram tarde, ele morreu porque vocês demoraram, porque, sabe, milhões e milhões de situações diferentes e às vezes acontece, né? Como já aconteceu, de o pessoal roubar a equipe do SAMU, roubar pertences, né, apontar arma para a cabeça, sair revistando para ver se não é policial infiltrado. Então isso acontece, infelizmente, fora roubo mesmo, você sai para ocorrência com seu celular e às vezes você é roubado. Então o pessoal até já evita de levar tanto o celular para ocorrência quanto a carteira, se precisar comprar alguma coisa na rua, um alimento que passou não sei quantas horas na ocorrência. Então está se evitando cada vez mais levar pertences pessoais, porque infelizmente isso vem acontecendo. A gente está lá à disposição da população para prestar o atendimento e às vezes a gente é maltratado, às vezes a gente é roubado, é agredido ou precisa sair da cena por causa de agressões. Então assim, a gente também já vai todo pianinho, né? Pensando na nossa segurança, pensando na nossa saúde e querendo prestar o melhor serviço para a população. Vamos lá, veja o que é que acontece. Mentir para o paciente para ele se sentir bem? Não, não é bem assim. Às vezes o paciente está ali todo desgramado, aí você vai dizer, sua mão foi amputada, sua perna está amputada, não, você fraturou, quebrou todo, está todo fundido. Não, não é assim. Mas o que é que você pode fazer é minimizar, né, tentar desfocar essa preocupação dele. Já aconteceu de paciente estar todo fraturado e eu dizer, não, tem uma raladurazinha aí que a gente já vai cuidar, por isso que imobilizou e tal. Aí depois eu parei assim, e deixei de fazer. Realmente eu procuro, se for algo bem visível, que ele já viu, isso aqui a gente vai para o médico lá, vai fazer os procedimentos, vai reconstruir tudo, pode ficar tranquilo. Ou então se tem uma suspeita, né, bem evidente, a gente precisa ir antes de qualquer coisa, vamos imobilizar, tentar minimizar e não chocar e agravar mais ainda o paciente naquele momento, porque o paciente, e eu estou falando mais da questão de trauma que muito acontece, então a gente já tenta, não é que a gente vá mentir, mas a gente tenta desfocar aquela atenção dele que ele está porque fraturou, porque quebrou, que vai ficar sem trabalhar e o pão para levar para casa, sabe? Esse tipo de coisa a gente tenta desfocar, tirar a atenção dele daquilo para outras coisas, fazendo outras perguntas. Você tem, isso aqui a gente vai para o médico agora, já vai cuidar, mas você tem plano de saúde, se tem alguma outra doença, tem alguma situação, então tenta aí sempre tirando o foco daquela preocupação, porque o cara já está ali, já sofreu alguma lesão ou já não está bem de saúde, teve algum agravo. Aí você vai, né, potencializando ou colocando palavras que às vezes ele nem sabe ou nem tem conhecimento, aí depois ele vai olhar assim, pai, o cara do SAMU falou que eu estava isso e aquilo, eu tô fodido. Mas
enfim, né? E nessa pandemia, Fábio, o que é que agravou? Rapaz, essa pandemia, o quantitativo de ocorrências tem aumentado, né? Principalmente voltado para essa situação respiratória, muita gente de Covid. E o pior de tudo, você sabe o que é ficar com um saco plástico embalado, você embalado com um saco plástico, suando ali não sei quantas horas sem poder tirar. Pois é, meu irmão, é um nível de estresse, uma desidratação terrível, que é o macacão Tyvek, que é um macacão que, né, aquela bolha branca que você vê o pessoal vestido, aí vem mais o óculos que embaça, ou então aquela face shield que embaça também, você fica, né, em um nível de estresse, em uma desidratação, em uma agonia terrível. Quando tira aquilo ali, o macacão, a roupa que você tiver por baixo, está ensopado de água, fora que às vezes até a bota está ensopada. Então, assim, a ocorrência de Covid, com essa questão de paramentação, aí tem que ir para a central para desparamentar e aplicar produtos e higienizar. Rapaz, é um processo. Então, o nível de estresse, o nível de ocorrência por causa de Covid aumentou. Então, tem sido priorizado determinados quadros. E, tipo, a demora maior, porque antes de chegar no local, você já tem quadro e indícios que tem uma suspeita ou a confirmação de Covid. Tem que se paramentar antes, então assim, demora um pouco mais, é um pouco mais complicado o atendimento, mais delicado, mas eleva também o nível de estresse, mas ainda assim o SAMU não deixa de prestar os atendimentos. Tem as ofensas no SAMU? Sim, a gente é ofendido frequentemente, pessoas vêm com cheio de prepotência, né? Ah, que eu pago o seu salário. Teve uma vez mesmo que eu respondi, você paga meu salário? Então aumente, viu? Meu salário está estagnado já não tem alguns anos, viu? Então são coisas que nem compensa você ficar rebatendo, discutindo na cena. Você procura filtrar, fazer o seu e procurar o máximo que você puder sair do local, resolver aquele problema é melhor. E às vezes nem sempre a gente se rebater, às vezes está estressado, tá, sabe, com estresse de ocorrência, de estresse familiar, de estresse, que o pessoal só analisa que está ali para executar o seu papel, mas não sabe que por trás também você pode estar passando pela mesma situação de estresse com alguém em casa de Covid ou perdeu alguém recentemente, e a gente vai trabalhar mesmo assim, a gente não deixa de trabalhar por causa disso. Preocupado com mãe, pai, vó, filho está no hospital internado de Covid, ou com alguma outra, teve um AVC, um infarto, teve qualquer situação, a gente não deixa de trabalhar. E a gente não tem essa de feriado, de ano novo, de carnaval, de São João. Se tiver escalado, está escalado para trabalhar. Então não tem essa de, porque é feriado. Não, a gente trabalha por escala. Se tiver escalado, vai trabalhar do mesmo jeito que trabalha qualquer segunda, qualquer terça, qualquer ano novo, qualquer feriado, qualquer aniversário. Então a gente chega nas ocorrências, ainda é agredido, é ofendido e passamos, né, temos que nos ponderar e manter o equilíbrio, responder o essencial, evitar confusão na cena, porque imagine, é só você e o condutor, se a população se retar para querer agredir ou partir para uma agressão desnecessária que você poderia evitar sem necessidade. Então assim, a gente tem que ser cabeça no lugar, tem que saber responder, até que nível responder e fazer de tudo para a gente se escapar de determinados estresses, determinadas confusões na cena, que é sempre bom a gente evitar. Até uma história, Fábio, alguma ocorrência hilária, velho, tem várias. Se for ficar contando histórias aqui, vai ter um monte, mas vamos lá. Uma que eu posso sinalizar é a ocorrência conjugada. Pronto, aconteceu um atropelo em frente ao terminal marítimo, né? Numa faixa de pedestre, não lembro se tinha sinaleiro ou não sei. O senhor foi atropelado. No que o senhor foi atropelado, ele girou, aí a perna teve fraturas, né, visível, teve rotação do membro e tudo. E o que é que aconteceu? De imediato, né? Eu puxei meu celular, já liguei para o SAMU, e aí nesse intervalo que eu estava ainda me aproximando, aí tinha a população, né, já começou a cercar o senhor, e aí tinha a polícia na hora, tinha Transalvador na hora, aí você vê, né? Eu percebi e fui me aproximando e percebendo tudo na cena, aí falando aqui com a pessoa, e aí, né, a atendente lá do SAMU, e aí no que eu tô fazendo a ligação, aí eu tô percebendo o movimento de cada um. O policial chegou próximo, o cara da Transalvador ficou próximo, outros, né, transeuntes que a gente chama, a população começou a já conter o senhor
ficou tranquilo. O pessoal acalmou, não se mexa, perguntou o nome e tal. Isso eu me aproximando, foi tudo parecendo cena de filme. Parecendo que eu estava em câmera lenta, visualizando tudo. Aí o policial ficou ali com o senhor Salvador e eu abrindo a ocorrência, o pessoal tranquilizando ele. E aí eu fui percebendo, né, nesse ato da ocorrência, que o pessoal estava contendo ele para ele ficar quieto, estava tudo em paz, tudo controlado. Eu digo, a população, pelo menos ele não vai querer levantar, porque a perna está fraturada. Beleza. Pediram para ele ficar quieto, ele também começou a ficar, estava quieto, estava tranquilo. Aí o que aconteceu? A polícia, o policial que estava no local, em vez de começar a controlar, né, a população para não vinha acontecer um outro atropelo, né, ele estava ali preocupado realmente com a vítima. O cara da Salvador também, em vez de organizar o trânsito, estava ali o que? Preocupado com a vítima. E aí eu fiquei próximo, não cheguei a me identificar com o paciente porque eu estava querendo concluir a questão da ligação. E aí consegui falar, né, me identifiquei, passei a situação. Tinha uma ambulância, uma unidade que era próxima, né, desse terminal marítimo. Então tinha uma base ali próxima, então já saberia que a ambulância não ia demorar para chegar. Aí fiz essa comunicação toda e aí o que aconteceu? Pedi para o policial, me identifiquei, olha, isso aqui não tem como se eu controlar a população para evacuar essa aglomeração aqui, até para não ter outro acidente. Ele, não, beleza e tal. Aí cheguei também para o cara da Salvador, oi, irmãozinho, me identifiquei, falei, ó, a ambulância que está aqui, possivelmente venha daqui, que é próximo, do terminal aqui próximo, vamos liberar essa via aqui para que essa via fique mais fluida, para que justamente a ambulância chegue rápido. Ele, não, beleza e tal. Pronto, aí sim, depois de... nesse decorrer, concluindo a ligação com a atendente, comuniquei o policial, comuniquei o cara da Salvador, para daí sim a cena já ficou segura, então ali sim eu me abaixei e me identifiquei com o paciente. E ali pude conter, eu acho que tinha alguém também da área de saúde, que justamente já estava pelo menos acalmando também a vítima ali, sem precisar tocar, até porque estava com a fratura, tinha a rotação do membro, e aí se fosse mover, poderia acontecer o risco de um sangramento, né, e a gente não ter material e não ter como conter. Então é uma das experiências, né, de ocorrência conjugada. Agora sim, ocorrências aqui tem um monte. E experiência de ocorrência tem um monte. Conta aí você também a sua. E o que é gratificante de você trabalhar no SAMU? É você, tipo, a minha mais experiência de ocorrência. Eu fui para uma ocorrência onde foi uma colisão frontal, carro com carro, se não me engano foi no CIA Aeroporto. E aí, uma colisão carro com carro, tinha um senhor, né, o motorista de um dos veículos, ele tinha fraturado os dois braços, fraturado as duas pernas, sendo que fraturou os dois pés, só que um dos pés foi amputado, não chegou a nem ser amputado, mas ficou preso só por alguns ligamentos e pele, que já estava praticamente solto. Então, de uma certa forma, ele fraturou os dois braços, as duas pernas, um pé estava praticamente amputado, e a gente conseguiu remover ele do carro, fez, né, o que tinha que fazer dentro ainda do veículo, conseguiu remover ele com vida. E nessa remoção, que a gente retirou ele do carro e até levar a ambulância, a população toda, sabe, que estava ao redor aplaudindo, né, agradecendo, assim como ele também, mas a população agradecendo demais, aplaudindo e tal. Então isso não tem preço, esse reconhecimento, esse agradecimento. Quando a gente faz um serviço desse, a gente vê o quanto a gente foi útil e importante para a pessoa. Então, e o agradecimento da população realmente de arrepiar. Então é isso, pessoal. Vai deixando um comentário suas experiências. Lógico que nem tudo são flores, nem tudo são flores. Não é só a parte boa, não é só esses acontecimentos. Assim como tudo na vida e em todas as empresas, né? Tem suas partes positivas, tem suas partes negativas, mas eu tenho o maior orgulho de trabalhar no SAMU, tenho uma gratidão, tenho, né, a experiência que eu tive, a experiência de vida, eu vou levar isso para o resto da vida, os conhecimentos, as pessoas que eu conheci, então tudo isso eu tenho realmente que agradecer aos meus amigos, meus colegas, todo mundo que fez parte de somar
né, em minha vida e que hoje eu posso dizer que realmente a família, né, SAMU realmente é unida. Tem suas particularidades, tem seu GNE, mas é realmente muito unido o serviço de atendimento móvel de urgência.